Uma coisa é a pessoa viver de YouTube, outra coisa é ela usar o YouTube como um canal de aquisição. Você nunca vai se arrepender se você gerar valor. Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim. Eu sou Marco Birgin. E eu sou Marcelo Germano. Uau, hoje tem um super episódio aqui, meu. Ó, agora a gente grava tudo desde a hora que a gente pisa na sala. Então, tudo aquilo que aconteceu... Já tá gravado. Já tá gravado. Então, tem coisa legal aí. A gente vai colocar um preto e branco. Eu tava falando besteira aqui, não tava sabendo. A gente põe pi, né, Luan? Cara, deixa eu falar um pouco aqui. Então, hoje a gente tá com o Marco Birgin. Ó, que pronúncia, né? Você é especialista e certificado pelo YouTube e CEO da GoRank, certo? Perfeito. A maior referência brasileira em consultoria para canais de YouTube. Marco, queria que você ficasse à vontade aqui e você mesmo se apresentasse do jeito que você gosta, como que você gosta, fica à vontade. Perfeito. Sou especialista em YouTube, trabalho há 10 anos com isso. Cara, a gente ajudou diversas empresas, como Resultados Digitais, Webmotors, Rock Content, Intelbras, Alura e aí vai. A gente tem mais de 20 cases de sucesso no crescimento orgânico. E tudo quanto a empresa pode crescer no YouTube? Não necessariamente. Não é para todas as empresas. Não é para todo mundo. Tem um lado de alcance e tem um lado também do comprometimento. Então, por exemplo, forma de lançamento é para todo mundo? Não necessariamente. Pode ser que sim, dê resultado, mas o esforço que a pessoa vai ter, talvez ela não está disposta a investir o tempo dela. E no YouTube também. Às vezes, a longo prazo, ela não está disposta a, toda semana, por exemplo, gravar um vídeo. Entendi. E tem algum tipo de empresas que elas são muito específicas, Marcelo. Por exemplo, o cara vende uma máquina que custa R$1 milhão, é um público muito específico. Talvez ela está no YouTube de forma orgânica, talvez não seja o caminho para ela. Mas eu diria aí que 95% das empresas, sim, com certeza. Mas olha que interessante. Até por isso eu trouxe você aqui, né? Deixa eu perguntar para você. Pergunta. Meu fã. Respeita o processo. Tá bom. Meu fã, por que você trouxe o Marco aqui? Legal. Primeira coisa, eu queria que os empresários que estão ouvindo a gente olhassem e falassem assim, pô, no mundo que a gente está vivendo, onde cada vez mais é caro a aquisição de cliente, conquistar cliente cada vez mais caro. A gente tem que olhar e falar, qual que é o canal? Porque as pessoas falam, o que eu faço para vender mais? Todo mundo quer vender mais, né? Uhum. Então, o que a gente faz para vender mais é escolher o canal. Qual canal que você escolhe para vender mais? A gente tem podcast, a gente tem canal do YouTube, a gente tem Instagram, agora a gente está fazendo workshop presencial. Daqui a pouco a gente vai começar a mandar carta para casa dos clientes. Uhum. São canais de aquisição de cliente. E o YouTube é um canal. Só que ele é um canal que às vezes o empresário, ele não consegue se ver atraindo pessoas do YouTube. Então, por exemplo, eu tenho casos clássicos, casos que para mim, hoje não, né? Porque eu vivo muito nesse mundo, mas, por exemplo, anos atrás tinha o Alexandre da High Torque. O canal do YouTube do Alexandre da High Torque, o que ele fazia? Era simples. Entrava um carro, ele falava, esse carro entrou aqui, ele tá com esse problema, ele abria, mostrava o problema da peça e contava por que aquela peça tinha dado problema. Uhum. Quem gosta de carro é apaixonado por isso. O canal dele bombou, a oficina dele bombou, ele estava em Minas, recebia cliente de tudo quanto era lugar do Brasil, abriu franquia, enfim, a empresa explodiu porque ele começou a produzir conteúdo no YouTube. Hoje, para mim, isso é meio óbvio, mas há 10 anos atrás, quando ele começou a fazer isso daí, não era óbvio. Uhum. A gente tem um despachante. Aí, lá atrás, a gente contratou a Mari, e aí a gente fazia, porque a nossa estratégia lá no despachante era assim, a gente tinha um despachante online, a nossa estratégia era busca. Uhum. E aí a gente pegou e gravou um vídeo, como fazer uma transferência no Detran. Tem muito busca do como fazer uma transferência. Esse vídeo deu mais de 1 milhão de visualizações. Uhum. E esse vídeo até hoje tem gente que escreve como fazer uma transferência no Detran, pum. Essa é a mágica do YouTube. Cai no vídeo, né? Até hoje esse daí funciona. E a gente fez vários. Como fazer um licenciamento, como fazer uma transferência. Eu tenho uma importadora, né? Aí a gente vende um conector. E aí eu tinha lá o nome do conector e aí tinha lá como montar o conector tal. Uhum. Né? E aí tem gente que vai lá e olha. Enfim, né? É por isso que eu perguntei. Todo mundo pode fazer? Lógico, depende de produção do vídeo, né? Claro. O YouTube é vídeo. Se você não quer produzir vídeo, não tem...
O lance é, tem que produzir vídeo todo dia ou dependendo do que for estrategicamente, você produz um outro vídeo? Por exemplo, outro dia eu tava ali, queria arrumar algum produto lá em casa, não achei o manual, você vai lá no YouTube, né? Eu acho que eu tava instalando a fechadura eletrônica, né? Eu tenho em casa a minha quebrou, comprei outra e aí eu fui lá no YouTube, como configurar a fechadura Yali não sei o quê. Aí eu vou lá no YouTube ver, eu prefiro ver do que ler o manual, né? Eu vejo lá, eu tenho um vídeo explicando como que eu configuro. Putz, eu vi aquilo ali, fui lá e configurei. Então, eu acho que ele é uma excelente ferramenta, é lógico, né? Se, no nosso caso, né, a gente tem um jeito de usar, o YouTuber tem outro jeito de usar, né? Cada pessoa, a gente aqui é uma produção de conteúdo, entrevista, tem um jeito de fazer, mas tem outras empresas que utilizam de outro jeito. Por isso que eu falo, dá para todo mundo? O que depende? O que a pessoa precisa? Ou você já respondeu, né? Mas quais são os pilares que a pessoa tem que observar para conseguir a empresa? Porque eu vejo oficina mecânica mandando bem no YouTube, né? Às vezes eu vejo outros tipos de negócio mandando bem no YouTube. Eu gosto de fazer churrasco, né? De vez em quando eu vou lá e vejo. Aí tem lá o Netão Bom Bife, né? Pô, aí você vai falar, pô, fazer churrasco entrega no YouTube, né? A gente tem um cliente que vende faca. Ele faz vídeo de faca, né? É um negócio muito louco, né? Então entrega. Queria que você explicasse. O cara quer fazer, quais são as estratégias? Todo empresário, peça técnica vale a pena ter? Porque diferente do Instagram, o Instagram você faz o conteúdo hoje, ele entrega muito hoje, amanhã ele para de entregar. O YouTube não. O YouTube fica trabalhando 24 horas por dia, dependendo da estratégia que você utiliza. 24 horas por dia e o YouTube entrega. E aí eu queria que você explicasse, né? Dá para eu otimizar um vídeo que já tá lá faz um ano e parou de entregar? Conta um pouquinho pra gente. A primeira pergunta foi a questão de postagem, né? Se eu posto uma vez por mês, se eu posto todos os dias, 3 vezes por dia, etc. E a resposta sempre vai estar no usuário. O que o seu usuário espera? Então, vai ter, por exemplo, da fechadura eletrônica. Você se importaria se o vídeo lá fosse sem corte? Por exemplo, o cara tá filmando, mas ele tá mostrando passo a passo como que faz e ele explica muito bem? Ou você preferia que fosse uma coisa de cinema, com uma câmera super massa e etc. Talvez você preferia, cara, eu quero o resultado em si. Não me importa se tem uma super câmera, uma super edição. Eu quero saber como instalar a fechadura. Então, você, como do outro lado, como usuário, só está esperando aquilo. Então, você tem que pensar o empresário do outro lado. O que meus clientes, os meus futuros clientes estão esperando de mim? É uma superprodução? É algo mais simples? As pessoas estão preocupadas mais na minha questão do meu estúdio ou o que tem na minha cabeça? O que eu posso transmitir de conhecimento, tá? E às vezes essa resposta ela não é tão simples assim. E aí você faz testes. Você pode trabalhar mais qualidade no início, de postar uma vez por semana. Depois você pode postar 2 vezes por semana e assim sucessivamente. Mas de qualquer forma, sempre tem que pensar se você consegue fazer aquilo de forma sustentável. É igual na academia. Eu quero crescer. Ok? Mas você vai conseguir fazer todos os dias? Pô, todos os dias não. Então, uma vez por semana, pelo menos. Uma vez por semana eu consigo. Então tá, esse é um número. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar. A gente faz 2 vezes por semana, que a gente tem 2 linhas editoriais. A gente já chegou a fazer todo dia. Porque como a gente produz muito conteúdo, né? Eu posso fazer um corte do conteúdo, subir um corte. A gente tem depoimento, sobe depoimento. Mas hoje a gente faz 2 por semana, né, Luan? E aí, eventualmente, a gente sobe um depoimento ali. E a gente faz 2. Perfeito. E tem muito lado de em qual estágio você tá. Você tá no estágio do crescimento ou do aprendizado? Então, se você é travado na frente da câmera, você não consegue colocar suas ideias de forma clara e etc., você está no estágio do aprendizado. Então, é frequência, né? Quanto mais você fizer, mais você vai pegando e mais você vai aprendendo. Mas a partir do momento que você já sabe o que tem que ser feito, aí sim você pode trabalhar mais estrategicamente. Por exemplo, 1 por semana, mas com uma excelente qualidade. Estava conversando com ele aqui. As pessoas não conseguem... E tudo bem, né? Mas elas não conseguem ver os bastidores, né? O quão de complexo que tem, qual câmera comprar, qual microfone comprar, mesa, iluminação e etc. Então, se você joga tudo isso para quem é iniciante, a pessoa, pô,
Isso não é pra mim, né? Mas sim, você consegue começar só com seu iPhone, sem microfone, sem nada, entende? Dá pra começar. A gente começou com uma Nossa, câmera, era uma microfone D... de mão aqui, Canon... zoado. Não, a gente tinha uma Canon... A câmera era boa, mas os Não sei o que, microfones eram 60. zoadinhos. 60D, era uma Canon 60D quando a gente começou. É o negócio, né? Progresso acima de perfeição, né? É isso. Deixa eu aproveitar, Marco, te perguntar. Você falou aqui, né? Depende do que o teu usuário espera de você. Como que eu sei o que o usuário está esperando? Perfeito. Primeiro ponto que é muito importante você fazer, assim como no mundo dos negócios, você faz uma pesquisa de mercado. Então, você olha outros canais da mesma área do seu nicho e vê o que performa bem para eles e o que não performa. Dessa forma, você consegue ter um padrão do que funciona e do que não funciona. Necessariamente vai funcionar para você? Não, mas você consegue ter um geral e os padrões, eles se repetem. Então, por exemplo, se você é do nicho de automotivo e você vê que todos os canais no YouTube geralmente não são vídeos muito editados, você pode partir do princípio que talvez a audiência não goste de vídeo super editado, gosta de algo mais íntimo, de, pega a câmera, tipo vlog e etc. Não significa que você futuramente não possa fazer um ajuste no seu conteúdo e colocar algo mais editável, etc. Mas você olhando o que tem no mercado, você consegue ter um pouco mais de noção do que as pessoas querem. Uma coisa... Respondido. Interessante. Uma coisa interessante, né? Tem coisas que vão entregar mais e coisas que entregam menos. O que faz com que entregue mais? É o tema, é o assunto? Porque, por exemplo, transferência é uma coisa que... Os caras estão toda hora lá, como fazer uma transferência no Detran? Aparece o vídeo, tem muita gente que escreve direto no YouTube, tem gente que vai no Google, né? E aí aparece isso. Então, para mim é óbvio, eu tenho um despachante, eu tenho que ter um vídeo explicando como que faz transferência, né? Se eu consertasse máquina de lavar roupa, eu ia ter um vídeo lá, né? Quebrou a porta da minha máquina de lavar roupa, o que eu faço? Sei lá, eu ia fazer um vídeo desse tipo, né? Pensando, e isso que eu tô falando é pensando qual é a dificuldade que o usuário que consome o meu serviço tem, né? Mas você tem outras estratégias de entrega. O que depende para entregar? Mesma coisa no mundo dos negócios, Marcelo. Tem um chocolate aqui. O que faz esse chocolate vender bastante? Algumas pessoas vão dizer, se eu pegar a equipe de marketing, vai falar porque a gente faz um excelente brand. Se eu pegar a equipe de produto, vai falar que não, é porque a gente criou essa latinha muito bonita. Se eu pegar a equipe de produto de chocolate, eles vão falar que não, porque eles criaram um chocolate muito gostoso. E etc. O designer vai dizer que é porque ele desenvolveu, etc. Todos estão corretos. Mas tudo é narrativa no fim. Tudo é narrativa. E todos estão corretos no final. Sim, é um conjunto de fatores. É um fatores. conjunto da obra. Porém, tem algo que é extremamente importante que faz essa latinha ser vendida. E ela se chama demanda. Se não tem demanda, não tem venda. Então, qual que é a ideia? É a mesma coisa no YouTube. Se o que você está gravando, fazendo, as pessoas não têm interesse, demanda nada mais é do que interesse. Se as pessoas não têm interesse naquilo, você não vai ganhar visualizações. Existem demandas e demandas. Por exemplo, qual que era o seu exemplo do despachante? Como faz a transferência? Como fazer a transferência de um veículo? Transferência de despachante tem uma certa demanda. Agora, o que é um despachante é uma outra demanda muito menor. Então, a sua expectativa ela também tem que estar sendo alinhada. Então, se você, por exemplo, na empresa autogerencial, você não pode esperar, talvez, você fazer um vídeo que consiga 1 milhão de visualizações qualificadas, que eu falo muito da qualidade das visualizações. Tem algo que você pode ser mais abrangente, tipo, comprei a nova Ferrari. Ok, você vai atrair muitos empresários, mas vai atrair várias outras pessoas que não necessariamente vai ser o público final. Então, você também ter essa expectativa que talvez um vídeo de 20 mil visualizações, para você já, cara, super nichado, super específico, eu consigo trabalhar depois com essas pessoas. Você viu o que ele falou? Comprei a nova Ferrari. Eu quero saber onde tá a primeira que eu comprei. Quero saber onde tá a minha velha, a minha antiga. A do meio. Se eu comprei a nova é porque eu tenho outra já. Mas Porsche eu comprei a nova Porsche. E aí, só complementando para você, Marcelo, tem um outro lado que é a demanda e oferta. E oferta é a concorrência. Então, o que eu costumo dizer, imagina que você tem uma barraca de cachorro-quente, seu cachorro-quente é muito ruim. Só que você é um único food truck na saída de, sei lá, de um jogo de Flamengo e Botafogo.
cara, você vai vender muito. Porque tem muita demanda de pessoas com fome. Você é o único, ou seja, que está oferecendo aquilo, você não tem outros concorrentes. Por mais que você tenha um produto ruim, você vai vender. A longo prazo? Provavelmente não. Depende. Tem um detalhe aí. Tem um detalhe. Porque se for num jogo do Flamengo e Botafogo, que eu sou flamenguista, você vai vender para flamenguista. Esse é o detalhe. Se você tiver com a camisa do Botafogo, você não vende para ninguém, né? Não vende para ninguém porque, enfim, a torcida do Flamengo é muito maior, né? Entendi. E, meu, o botafoguense sempre sai do duelo triste, né? Aí o cara sai triste, ele não vai comer o cachorro quente, Passa não vai fome, comer o food truck. Vai embora com raiva. Tô sem não come fome. nada. E o mesmo acontece no YouTube. Então, Marco, tem um concorrente meu, ou tem tal canal, que o áudio é ruim, o vídeo é ruim, e esse cara ganha um monte de visualizações. Obviamente, porque não tem tanta concorrência assim e tem muita demanda por aquele conteúdo. E é claro que o mercado vai se sofisticando. A partir do momento que várias outras pessoas falam, opa, tem demanda aqui, várias outras barraquinhas de cachorro-quente vêm, você vai ter que melhorar o seu produto, né? E aí você vai ter o combo de posicionamento, pessoas te conhecendo e você entregando um bom produto. E aí você vai pra frente. É muito engraçado esse processo, né, Marco? A gente acompanha, eu não sei, o YouTube é o meu canal, de tirar curiosidade, de pesquisar as coisas, de assistir. Eu assisto podcast, eu não ouço. O Marcelo ouve podcast, eu assisto. E apesar que agora dá pra assistir no Spotify também, dá pra assistir, né? mas quando você tá dirigindo, você não assiste. Quando você tá correndo, você não assiste, né? Eu gosto de parar e assistir o podcast e tal. E o meu canal é o YouTube. E aí eu acompanho algumas pessoas e você vai acompanhando esse processo que você tá falando da evolução. É muito legal. Você olha os primeiros vídeos, cara, não tinha qualidade nenhuma, não tinha edição nenhuma. Hoje você olha, cara, uma produção cinematográfica. E junto com isso, um crescimento da quantidade de visualizações, das curtidas, dos comentários e tal. Aí que eu me pergunto, tem a hora mesmo de mudar e de alterar, né? Porque senão eu acho que as pessoas não fariam. Você vê, me parece ser uma tendência natural. O cara começa basicão e ele vai melhorando. Sim, depende. Tudo é um mercado. Então, nada melhor do que fazer você acordar toda segunda-feira de manhã às 5 da manhã é o seu concorrente, né? Então, quanto mais concorrentes você tiver, mais tende a você querer sofisticar o seu mercado. Porque, por exemplo, às vezes um podcast, o Marcelo gosta de escutar e você gosta de ver. Marcelo, você gosta de escutar um podcast com áudio extremamente estourado ou com um microfone de melhor qualidade? Entende? Então, tende a você com melhor qualidade. Mas significa que a pessoa que não tem um microfone de alta qualidade tem que travar ela de começar? De forma alguma. Mas o que eu quero dizer é, se você tem várias ofertas de vários podcasts falando sobre o mesmo assunto, você possivelmente vai escolher o que tem uma melhor qualidade audiovisual ou de áudio. Voltando na demanda mais uma vez. Total. Deixa eu aproveitar, meu fã. Falando em demanda, imagino eu que tem um monte de empresário que tá querendo sair do caos. E aí, o que acontece com esse empresário que tá pensando em sair do caos? O que ele tem que fazer? Dá uma dica aí. Bom, são duas coisas, né? Se você tá chegando no podcast agora, ainda não maratonou, a gente tá no podcast número 257. Se você não maratonou os 257 podcasts, a primeira coisa é você começar a assistir do podcast número 1. Dá uma maratonada do podcast número 1. Depois, você vai ter tanta informação e vai ter tanto resultado que você vai olhar e vai falar: meu, eu preciso fazer o programa EAG. E aí você vai vir fazer o programa EAG. Agora, você pode economizar tempo. E como que você faz para economizar tempo? Você se inscreve para participar do programa EAG. O programa EAG é um programa que a gente trabalha com os empresários, ajudando os empresários a acabar com o caos da empresa através de uma equipe autogerenciável. E a gente faz isso através de fundamentos, né? São fundamentos. A gente não tem passe de mágica, fórmulas mágicas, esse tipo de coisa. A gente tem fundamentos de gestão empresarial. E entre os fundamentos a gente tem domínio pessoal, cultura organizacional, liderança, gestão, finanças e tração do negócio. Se você entende que se você aplicar os fundamentos na sua empresa decola, então vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, você clica no link dessa descrição, o pessoal do meu time vai entrar em contato com você, vai fazer uma sessão estratégica para fazer um diagnóstico da tua empresa e você vai vir para a gente numa jornada que vai fazer você decolar a sua empresa. EAG tem que fazer. EAG tem que fazer. Tem que fazer. Bom, é isso tem aí. que fazer. Boa. Você ia falar. Olha só, eu fico pensando em segmentos, né? Por exemplo, eu tenho porque uma coisa é a pessoa viver de YouTube. Outra coisa é ela usar o YouTube como um canal de aquisição,
né? São coisas diferentes, porque às vezes você tem um negócio, o YouTube passa a ser um outro negócio, porque você tem um jeito de ganhar dinheiro no YouTube, né? Total. Quanto mais pessoas vêm, o YouTube paga para você um valorzinho. Sim. Ele vai pagar um valor pelo número de visualizações. Se você tiver um vídeo que deu... Se todo mês você tiver, sei lá, 2 milhões de visualizações, você vai receber um Pix do YouTube de X mil reais todo mês, né? Então tem gente que que utiliza aquilo para vender mais, né? Eu quero que o cara, quando ele tem uma dor, ele procure, ache o meu produto, ache o meu canal e compre através da minha empresa. Ou tem gente que tem estratégia de, vou fazer o canal dar muita visualização para ganhar dinheiro de AdSense. Tá. Tem gente que faz isso. Por exemplo, eu tenho lá o Wesley Delanogari, ele ganha uma grana de AdSense no canal dele do YouTube. Perfeito. E tem gente que faz os dois, usa para ganhar o dinheiro de AdSense, explica o que é de AdSense, e tem gente que usa aquilo para fazer uma oferta, igual eu acabei de fazer agora. Olha, Perfeito. você está ouvindo esse vídeo, faça a sua inscrição para fazer uma oferta, né? Quais são as maneiras que a pessoa pode usar o YouTube para alavancar um negócio? Vamos lá. Eu acredito que o YouTube, sim, você pode ganhar dinheiro com ele, isso é muito possível. E a questão das 1000 visualizações que você vai ganhar o dinheiro ali, vai depender muito de nicho para nicho. Então, vamos supor, o nicho financeiro tem mais empresas querendo patrocinar canais que falam sobre finanças, porque tem mais dinheiro, digamos assim. Então, é um público mais específico. Então, tende a você ganhar mais a cada 1000 visualizações. Já um canal, por exemplo, de pegadinhas, tende a ganhar muitas visualizações, mas não tem tantas empresas querendo patrocinar especificamente aquele canal. Então, o ganho que ele tem por 1000 visualizações é menor. É menor. O que eu costumo dizer é o seguinte, Marcelo. Se você ganha 2 mil reais por mês e você está trabalhando full time no YouTube, é possível sim, dependendo do nicho, você ganhar seus 5, 10, 30, 40 mil reais. Mas vai ter um momento que, se você quer alavancar e ir para um outro processo, o YouTube ele vai ser só um canal de aquisição, um canal onde você vai atrair olhares. Então, aquele dinheiro, o seu tempo e o dinheiro que você investe, ele não paga as contas do que você recebe com o YouTube. Então, por exemplo, tem vídeo da Natália Arcuri, né? Todo o tempo de canal dela, ela ganhou R$1 milhão. Mas todo o dinheiro que ela já investiu com equipe, com equipamento, já passou R$1 milhão. Mas ela ganhou muito mais porque o YouTube foi uma vitrine para a empresa dela. Então, principalmente quem está assistindo a gente, os empresários, a gente tem que olhar o YouTube como uma vitrine. E não necessariamente, eu quero ganhar dinheiro diretamente do YouTube. Claro, vai ajudar você melhorar o seu equipamento, etc. Mas Vai te dar posicionamento, marca, vai se tornar mais conhecido. Esse é o jogo. Esse é o jogo. É o posicionamento e as visualizações que você vai estar ganhando ali. De você se posicionar, né? As pessoas te conhecerem. E você oferecer um produto, a sua consultoria, sua palestra, workshop, etc. Que legal. Por exemplo, você falou assim, você trabalhou alguns projetos, Web Motors, Alura e algumas empresas que você trabalhou o canal do YouTube, né? Quais são os pilares que você usa para fazer isso daí? E que tipo de resultado, né? Como você define a linha editorial? Que tipo de resultado isso daí trouxe? Perfeito. São 4 grandes pilares no YouTube. Tema, título, thumbnail e conteúdo. O tema nada mais é do que a ideia do seu vídeo. E dos 4 pilares, o mais importante é o tema. Se você erra no tema, você pode ter um excelente título, uma excelente thumbnail, um excelente conteúdo, o seu vídeo ele não vai para frente. E aí no tema, Marcelo, a gente tem 2 ramificações. A gente tem um tema de busca e um tema de curiosidade. O que é o tema de busca? É o tema que, quando a pessoa vai procurar lá, como o despachante, ou como configurar a câmera XYZ, ela vai encontrar o seu vídeo, tá? Esse é um tema de busca. E eu vou trabalhar SEO. SEO são técnicas para você conseguir ranquear. E o tema de curiosidade são coisas que as pessoas não procuram, mas quando aparece para elas, elas têm curiosidade em clicar. Por exemplo, o Marcelo acabou de fazer um vídeo, comprei minha nova Ferrari. As pessoas, opa, o Marcelo, então, se a nova Ferrari dele significa que tinha outras Ferraris, e a pessoa tem curiosidade em clicar e assistir aquele seu vídeo. Mas Deus te ouça. Amém. Eu vou fazer esse vídeo. Mas ninguém vai digitar, Marcelo comprou a primeira Ferrari ou a segunda Ferrari. Mas quando aparece para elas, elas têm a curiosidade em clicar. O que acontece? O que a maioria das pessoas erram. Se você é um canal pequeno ou com baixo engajamento, você tem que ir no tema de busca. Você tem que fazer o que as pessoas estão pesquisando.
Se você já tem uma audiência, tá? Você vai no tema de curiosidade, ok? Fazer com que as pessoas tenham curiosidade em clicar mais no seu vídeo e assistir. Respondido? Respondido. E dá pra usar as Me duas fala estratégias como. junto? Total, com certeza. Me fala como, Marco. Ok. Como que eu encontro o que as pessoas estão querendo saber e como eu encontro qual é a curiosidade? São coisas totalmente diferentes, né? Totalmente Encontrar diferente. a palavra-chave Perfeito. e encontrar qual é o tema ideal para quem já tem audiência. Vamos lá. O como você vai utilizar ferramentas, né? Você é um pouco mais técnico, mas tem Ubersuggest, SEMrush, Ahrefs, que nada mais é o que ela te mostra aquela palavra-chave, que nada mais é o que a pessoa está pesquisando, qual que é o volume de busca, ou seja, quantas pessoas pesquisam mais ou menos por mês para aquele assunto específico. Então, por exemplo, como configurar a câmera X, nessas ferramentas elas vão te mostrar mais ou menos quantas pessoas procuram por aquela palavra-chave específica. Isso é o primeiro passo para você entender o seguinte, opa, tem demanda, tem pessoas pesquisando por isso. O segundo passo é você ver se a concorrência, se aquela palavra-chave específica que você viu que tem demanda, se tem vários canais muito maiores que você ranqueando para aquela palavra-chave. Se tem vários canais muito maior que você, a probabilidade de você conseguir ranquear, ela é baixa. Então, você tem que conseguir encontrar uma palavra-chave que tenha um meio de campo entre volume e baixa concorrência. Mas então, só onde o mercado está dominado, eu não consigo mais... Você consegue sempre ter uma oportunidade, porque o grande, uma hora ele não vai querer falar mais sobre assuntos menores. Ele cansa, né? Cansa. E o YouTube é muito interessante porque ele gosta de conteúdos novos, conteúdos freshes. Então, um vídeo que está há 5 anos no YouTube de como configurar a câmera X, se vir um novo canal fazendo sobre esse mesmo conteúdo, por mais que ele seja um canal pequeno, às vezes o YouTube dá a oportunidade desse cara ranquear. Porque é um conteúdo novo, porque tende a como configurar a câmera X de 5 anos atrás não seja a mesma configuração de hoje. E talvez tenha assim, por exemplo, vai lá, creatina, né? Uhum. Ah, creatina é bom pro cérebro, Perfeito. Creatina cresce músculo, creatina é bom pro cabelo. Aí eu posso fazer 3 vídeos sobre creatina. O tema é tudo creatina. Creatina é bom pra isso, creatina é bom pra aquilo. Aí, pô, tem lá alguém que fez há 5 anos atrás. Eu faço um novo, o mesmo vídeo, o mesmo tema. Pode ser que eu entregue mais isso daí. Com certeza, com certeza. E também tem muito a embalagem que você vai colocar. Então, se a pessoa está procurando creatina é bom pro cabelo, e aí você criou um vídeo, todo mundo que está ranqueado tem um vídeo lá de 5 minutinhos falando 3 coisas lá. E você cria um vídeo de meia hora, o guia definitivo da creatina, tudo que você precisa saber. Talvez a pessoa tenha mais interesse em clicar nisso, para ela saber tudo sobre a creatina. E segredos, né? CTR, né? o clique, retenção, average time, como que chama? O tempo médio assistido, né? O que eu faço para ter um CTR bom? Você falou que são os temas lá, né? Então, eu tenho um tema, eu tenho a thumb, explico o que é thumb. Tema, título, headline. Eu tenho o título que a gente chama de headline, né? E o conteúdo tem que ser bom, né? Vamos partir do princípio. Terminei o conteúdo. Perfeito. Marcelo, como que a gente vai conseguir comparar a conversão de uma caneta Bic com uma caneta Montblanc? É difícil, porque a caneta Bic converte muito mais. Converte muito mais. Mas talvez... Não é o caso, né? Vamos supor que, por mais que converte muito mais, a Montblanc talvez vai vender mais no final da linha lá, ganhar mais dinheiro que a... Porque a estratégia é diferente. Uma estratégia diferente. A mesma coisa num vídeo. Eu não posso querer comparar um CTR, a taxa de clique, né? De 100 pessoas que viram o meu vídeo e 10 pessoas clicaram, então tem uma taxa de clique de 10%. De um tema... como demitir um funcionário. Versus um outro tema de... o que é nota fiscal? Nota fiscal tende a ter muito mais demanda do que como demitir um funcionário. Pera aí que agora nós chegamos num tema polêmico aqui. É polêmico entre nós isso aqui, já deu briga, Marco. Vamos lá. A gente tem de verdade, assim, de forma geral, é óbvio que não dá pra dar uma resposta direta. A briga é pra aumentar o CTR, porque quando eu olho pra CTR, eu não tenho conhecimento profundo, eu só sei o que é diferente de conhecer, né? Perfeito. A briga é ter um CTR de 2 ou a briga é a conversão? Porque é isso que eu falo. Cara, por incrível que pareça, vou falar um dado nosso aqui. O nosso vídeo
que tem o nosso criativo, que Mas tem o isso menor... é Instagram, né? Outra Instagram. plataforma. Mas só para você entender o meu pensamento. O nosso vídeo que tem o menor CTR é o que gera mais MQL, que é o lead qualificado. É a pessoa que está pronta para fazer uma compra. Perfeito. E ele, para nós, a conversão é boa desse processo qualificado. E aí eu tenho vídeos que estão com um CTR maior, mas não geram esses qualificados. E aí, qual que é o posicionamento aí? A gente briga para aumentar o CTR, não briga para aumentar o CTR e Qual tal. que é o seu objetivo? Meu objetivo é atender mais comandantes. A nossa missão é vender para os comandantes para transformar as empresas. Perfeito. Então, esse é a linha que você... a métrica que você tem que olhar. Essa é a única métrica que você tem que olhar. Se a sua métrica no YouTube é visualizações, visualizações, vai ter vídeos seus. Que é uma tendência de quanto mais visualizações você tiver, mais o YouTube às vezes vai jogando o seu vídeo para tráfego frio e a sua taxa de retenção ela vai diminuir. Então, o que eu tenho que olhar aqui é visualizações, eu quero o máximo de visualizações. Não tem essa correlação extremamente direta de aumentar o meu CTR e eu vou aumentar a minha quantidade de visualizações. Não tem. E o tempo médio assistido? É o mesmo processo. Você não pode comparar um vídeo de 10 minutos com um vídeo de 1 hora. Então, as pessoas, a gente gosta de complicar o simples. No caso da caneta Bic, Marcelo, o que eu posso sim olhar essas métricas? Eu vou fazer um teste. Eu vou vender 1.000... Vou mostrar essa caneta para 1.000 pessoas. Uma com tampa. Me empresta essa caneta. E a outra sem tampa. São os 2 mesmos produtos mostrado para 1.000 pessoas. 1.000 pessoas aqui, 1.000 pessoas aqui. E consumos parecidos. Não posso querer mostrar para 1.000 empresários aqui e outro para 1.000 bilionários, por exemplo. Sei lá, tá? Tem que ter o mesmo público. Eu divido. Aí sim eu posso olhar o CTR. Putz, com tampa vendeu mais do que sem tampa. Mas eu estou comparando as duas mesmas coisas. No YouTube, para eu olhar essas métricas, eu tenho que olhar... Tem um vídeo que a gente fala sobre como demitir um funcionário, como desligar um colaborador. E eu tenho um outro vídeo que fala mais ou menos as mesmas coisas. Aí sim eu posso querer comparar as duas coisas. Mas é extremamente difícil você tentar isolar todas essas variáveis no YouTube. Porque às vezes um vídeo você fez de 5 minutos e outro de 10 minutos, um de 1 hora e um de 30 minutos. Então, no final, essas métricas são importantes, sim, mas elas não são tudo. Tem um cara que eu gosto muito, chama Pad, que ele fala que o YouTube Studio, que é a parte da analítica do YouTube, é como o sol. Você precisa dele, mas você não pode olhar direto para ele, senão você fica cego. Então, análise do parálisis. Se você ficar analisando muito... Me dá a caneta para eu anotar isso aqui. Peraí. Você não sai do lugar. Não é empresa, né, Marcelo? São milhares de variáveis, né? Mas o que você fez magicamente, lindamente? Fundamentos. A partir do momento que você criou esses fundamentos, as engrenagens, elas começam a rodar. A gente cresceu bem no YouTube. Sabe uma coisa que às vezes eu fico curioso? Eu vejo a gente que tem um trabalho. A gente tem a nossa empresa de educação aqui e a gente tem o trabalho da pessoa. Porque isso é sempre um dilema do empresário também, né? Necessariamente o empresário pode fazer vídeo no YouTube sem aparecer, né? Sim. Se for ensinar como mexe numa fechadura, necessariamente ele não precisa aparecer, mas se ele quiser aparecer, ele pode aparecer, ele tem a opção, né? Mas a gente tá ali olhando, né, fazendo vídeo todo dia, produzindo vídeo no Instagram, no YouTube. E aí, por exemplo, eu vejo às vezes startups que tem nome, né, tem tração, mas quando eu olho os canais dessas startups nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube, eles não têm tração no Instagram e no YouTube, né? E eu falo, eles estão perdendo uma oportunidade, né? Total. Porque tem tração, está crescendo, às vezes a empresa é uma referência, e aí quando eu olho para o YouTube, falo, cara, não entrega no YouTube. Às vezes eu vejo ali, né, tem consultorias, né? A gente, no final do dia, a gente não compete com consultoria, né? Mas consultoria é um serviço correlato com o serviço que a gente faz. Eu vejo os canais, às vezes tem consultorias grandes, né? Aí eu vou lá, olho os canais dessas consultorias, aí você olha os vídeos lá, dá pouquíssimas visualizações, sabe? E aí o vídeo tem lá 3 anos, zero, sei lá, muito pouca visualização. E o canal não traciona, né? Por que tem canal que traciona e não traciona? Esse é o segredo, né? Ninguém sabe o que acontece.
É sorte, é mágica, é dom, é Não habilidade? sabem fazer. Tem uma frase que eu gosto muito, se você não planeja ter sucesso, você planeja fracassar. Então, existe, igual você falou, a diferença entre você saber o que é um CTR e a outra coisa é você entender o CTR. Então, tem muitos empresários que, no final, não sabem autogerenciar a sua empresa. Por isso, precisam do precisa seu disso. conhecimento. Exato. Então, o que acontece muitas grandes empresas, a equipe tem 2 tipos de equipe, tá? Das que eu dou consultoria. Tem um tipo de equipe que ela tem muito conhecimento, mas de marketing, não específico da ferramenta. Então, por exemplo, essa ideia, como eu falei para vocês, às vezes tem um tema que ele tem muita demanda, mas você não olhou a concorrência. Não adianta você querer competir se você é um canal pequeno com um canal grande para um tema específico. Então, as pessoas acham que é só gravar o vídeo ali, ou porque se a ferramenta está mostrando lá que tem X pessoas que estão procurando, vamos fazer sobre esse vídeo. Tem pessoas que se ancoram na marca. Eu tenho uma marca grande, então qualquer coisa que a gente for fazer aqui vai dar resultado. Nem sempre, porque você está trabalhando com a sorte. Às vezes dá bom, às vezes não. E quando dá bom, muitas dessas vezes é a curto prazo, não a longo prazo. E qual o segredo desses caras que do nada criam um canal e atingem 1 milhão de visualizações? É uma das coisas aqui, né? Perfeito. E tem um outro lado que é o do nada, né? Às vezes você demorou 10 anos pra do nada explodir. fazer 10 milhões por ano, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. Então, tem muitos canais que eles, do nada, você fala, pô, o cara tem 2 vídeos, mas você olha, e esses vídeos têm 500 mil, 600 mil, 1 milhão de visualizações, mas você olha o background dele, ele tá há 10 anos no YouTube, ele já tentou vários outros canais no passado e quebrou, ele já fez vários cursos de edição, enfim, várias outras coisas. Então, e as pessoas, existe sim o que não fez nada e deu a sorte e estourou. Mas, infelizmente, não é algo a longo prazo. Como existe um monte de pessoas, todo ano, que ficam milionárias com a Mega Sena. Mas é exceção, não é a regra. No YouTube não é diferente, como qualquer outro negócio, né? Mas ser youtuber é bom, né? Acho que quando era moleque, a gente só pensava em ser jogador de futebol, né? Hoje acho que a molecada pensa ser youtuber, instagramer. Como é aqueles do joguinho lá do Twitch? Não sei qual que é o nome. Mas a plataforma chama Twitch. Aí são os gamers ali que ficam... Os gamers, são gamers, né? São novas profissões. Gamers, os gamers, né? São novas profissões. E dá tanto trabalho quanto, né? Muito. Pô, um gamer tem que jogar 8 horas por dia, cara. Uhum. Pô, você ficar jogando 8 horas por dia é uma loucura. Que sabe o que acontece? Às vezes quem tá na internet olha, vê a vida de um influenciador, né? Fala, pô, ele é influenciador, ele vive gravando vídeo. O cara não sabe o trabalho que é gravar vídeo. Dá a impressão que não é trabalho, né? Muito trabalho gravar vídeo. É como jogar bola, né? Eu me lembro até hoje, quando eu era adolescente, eu queria surfar, né? E o negócio a onda era surfar. E aí eu vi um documentário onde um menino, ele tinha 14 anos, ele era profissional, era no Chile, ele tava gripado, mas, tipo, morrendo. Ele tinha que entrar na água gelada, que ela tava de neoprene, mas lá, todo dia. Mas quando eu era adolescente, eu só olhava, pô, é roupa de marca, menina, surf, faz as manobras e é tudo legal. Não é? O dia a dia tem o trabalho. Bom, se pegar um gamer desse, ele tem que fazer musculação, ele tem que tomar vitamina, ele tem que usar óculos, ele tem fazer uma pilates. série de restrições e dor nas costas. É um processo, né? Total. Mas é que negócio, né? Quando você masteriza algo, quando você explica, parece ser muito fácil, porque você já masterizou aquilo, né? Já tá muito fixo na sua cabeça, tá no seu DNA já, né? Me dá 3 conselhos. A gente tá com 450 mil inscritos no canal. É isso atualizado aí? Quem atualiza é 400? Por aí, 400 e alguma coisa mil aí. Me dá 5 dicas para eu bater 1 milhão de inscritos no meu canal. Seu objetivo é ganhar inscritos? Ou seu objetivo... Eu quero a plaquinha, porque eu tenho a plaquinha do Play de prata, eu queria o Play de ouro. Meu objetivo é ter uma plaquinha Play de ouro. Ok. Mas você prefere ganhar a plaquinha ou você prefere ter mais SQL?
Eu prefiro ter mais SQL. Ah, então... Mas eu tenho os dois, eu tenho a vaidade. Eu tenho a vaidade e a ambição. É que não necessariamente as coisas elas vão andar junto, Marcelo. O que Faz que assim, acontece? atenda a nós dois. Ele quer a plaquinha e eu quero o SQL. Tá, Pronto, aí beleza. você dá uma dica pra ele e uma pra mim. Aí a gente soma tudo depois no final. Vamos lá, se você só quer a plaquinha, o caminho não é minha especialidade, mas o caminho mais rápido, digamos assim, é você colocar tráfego pago. Então, quando você coloca tráfego pago, você paga para o YouTube divulgar o seu vídeo, é natural você ganhar bastante visualizações e bastante inscritos. Mas aí, claro, a gente vai entrar na questão da qualidade desses inscritos. Porque, às vezes, eu não posso querer comparar um inscrito que veio de um anúncio com um inscrito que ele ficou 10 episódios com vocês. E eu falei, não, pô, vou me inscrever porque o Marcelo e o Rogério, eles são bons. E ele se inscreve. É uma qualidade bem diferente. Então, se o objetivo é só a plaquinha, você pode colocar tráfego pago ali que você vai alcançar essa plaquinha. Ou você pode jogar o tráfego, o jogo do orgânico, mas aí você vai ter que talvez abrir mais o seu leque de temas um pouco mais abrangentes que talvez você não queira falar. Então, por exemplo, Vou dar uma viajada aqui de novo da Ferrari, tá? Mas comprei minha primeira Ferrari. É natural que talvez você vai conseguir 500 mil, 1 milhão de visualizações, isso vai trazer inscritos, mas essa qualidade desses inscritos e visualizações não necessariamente vão virar SQL. Eu vou fazer uma pergunta agora. Você falou um negócio. Esses dias eu estava conversando com Gabriel Padrinho. Padrinho, se estiver assistindo, abração para você. O Gabriel Padrinho, ele trabalhou muito tempo no mercado de publicidade. E aí no mercado de publicidade, ele trabalhou em publicidade para campanhas eleitorais. Trabalhou com grandes políticos, não vou falar o nome de político. É um tema que eu não gosto de falar. Eu falo sobre esse tema, mas na internet é um tema que... Enfim, a única coisa que eu falo é eu sou de direita e acabou, não falo mais nada, né? E eu acho que o problema não é ser direita ou ser esquerda, eu acho que o problema é o Brasil não tem um objetivo. Estava conversando com o Padrinho e ele estava falando sobre posicionamento e sobre movimentos. Então, na internet, hoje, o que vai te diferenciar da concorrência é você criar um movimento, criar uma tribo. Tribo se comunica, tem códigos e esse tipo de coisa. Linguagem, jargões, que são coisas da tribo. Tipo, e aí, comandante, tá feliz? É uma coisa da tribo, vamos dizer assim, do movimento. Aí tava até falando algumas frases que a gente falava e hoje a gente não fala mais. E falando de banco de histórias, esse tipo de coisa. Ele falou, Marcelo, mas as pessoas vão se conectar com você não pelo conteúdo que você faz, elas vão se conectar pelos valores que você tem, né? É por isso que as pessoas se conectam. E aí eu tava batendo um papo com ele, né? A gente mudou de assunto e aí nessa mudança de assunto a gente acabou falando com o Pablo Marçal, ele trabalhou com o Pablo Marçal, ele trabalhou com grandes nomes do digital aí, né? Mas ele tava falando, trabalhou com o Pablo Marçal e ele perguntou o que você acha da campanha do Pablo Marçal, né? E aí eu falei, sabe... eu vejo assim, né? Tem muitas coisas que o Pablo Marçal faz que eu praticamente não me conecto e tem coisas que ele faz que eu me conecto, né? Mas o que eu vejo hoje? Eu falei para ele, eu vejo que a gente tá num campo dividido entre direita e esquerda, onde as pessoas estão fazendo queda de braço para ver quem tem razão. E no final do dia a gente quer ter razão ou a gente quer alcançar algum lugar como país? E aí eu peguei e falei para ele assim, ó, o que eu vejo, Marcelo, tá? Quando eu olho pro Brasil, ou, enfim, eu gosto um pouquinho de história, eu gosto de estudar algumas coisas. Então, quando eu olho pro Brasil, eu acho que o Brasil tem um lugar natural do Brasil estar entre as 5 maiores economias do mundo, né? Eu posso ser um pouquinho mais audacioso e falar entre as 3 maiores economias do mundo. Perfeito. E eu falo assim, não tem ninguém defendendo essa bandeira. Não tem ninguém defendendo. Aí ele falou, tá, me explica isso que você tá falando. Eu falei, vamos lá. Ó. A maior economia do mundo, Estados Unidos. Segunda Guerra Mundial, Japão foi destruído, 2 bombas atômicas, ocupação militar. 1951, os Estados Unidos saiu do Japão. Né? O Japão não tem um território vasto, não é um território fértil, né? Não é um território fértil, mas em 20 anos, o Japão saiu de um país destruído para se tornar a 2ª maior economia do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos na frente de todos os outros. Não é um caminho, não era, para mim, no meu olhar, não é o caminho natural do Japão. E ele entrou entre ficou a 2ª maior economia durante muito tempo, hoje é a 4ª, né?
Por ordem, Estados Unidos, China, Alemanha e depois vem o Japão, né? Quando eu olho para a China, eu penso, pô, a China tem um território gigantesco, a maior população do mundo, né? O caminho natural da China é ser a maior economia do mundo. Eu acho que é um caminho natural. Só que aí o que a China faz? O que a China faz? O que a China fez? População gigantesca, né? Eles investiram muito em desenvolver tecnologia. Só que para desenvolver tecnologia, a China forma hoje não sei quantos milhões de engenheiros por ano. Em outras palavras, eu diria que a China, ela investiu muito em matemática, porque para o cara se tornar engenheiro, porque a tecnologia, ela vem da matemática. É uma tecnologia de software, linguagem de programação, raciocínio lógico, é matemática. Muito da tecnologia, ela vem da matemática. O Japão, o que o Japão fez? Tecnologia. Tecnologia vem da onde? Da matemática. Eu me lembro que quando eu era pequeno na escola, e aqui não estou falando de um tom preconceituoso, nem querendo criar rótulo, porque na internet hoje a gente tem que tomar tudo cuidado com o que vai falar, né? Pô, mas quando eu estava na escola, eu tenho 51 anos. Quando eu tinha 10 anos, né? Pô, os caras iam sentar do lado de um japonês para colar na prova de matemática. Por quê? Porque era o estereótipo. Eu olhava para um japonês e já pensava, esse cara é bom de matemática, né? Eu era bom de matemática, fui para Olimpíadas de matemática, era meio improvável. As pessoas não olhavam para mim e falavam, esse cara é bom de matemática. Mas eu era bom de matemática, né? E aí eu falei assim, vamos olhar, né? O Brasil, em termos de terra, né? A gente é o 5º maior país do mundo em termos de terra, e terras contínuas é o 4º. Os Estados Unidos está na nossa frente porque anexou o Alasca, enfim, é o 4º. Terras agricultáveis, talvez a gente tenha a maior área agricultável do mundo. Né? A gente tem a 7ª maior população do planeta. Eu acho que a gente tem um caminho natural de estar entre as 3 maiores, porque a gente tem o 4º maior território em terras contínuas, o maior território agricultável é o celeiro do mundo, é mineral, é alimento, é não sei o que, sabe? Recursos minerais, água, é não sei o que. E a 7ª maior população. Então, nosso caminho natural é estar entre as 5. Só que para estar entre as 5... a gente tem que investir em matemática. Por que eu falo matemática? Olha que louco que eu vou falar. Por que eu falo matemática? Porque eu, quando era pequeno, eu ficava fazendo matemática. E o que é você fazer exercício de matemática? É resolver problemas. Problemas matemáticos. Você desenvolve um repertório de resolver problema. O que é tecnologia? Tecnologia é um jeito que alguém encontrou de resolver um problema. Via tecnologia. Se você, desde pequeno, fica fazendo exercício de matemática, você aprende a resolver problema. E isso vai te dar um repertório para a vida de resolver o problema. Porque você leva... treina, né? Porque você treina. Matemática é resolver problema. Aí eu peguei e contei essa história. Eu falei, então assim, ó, eu acho que o Brasil precisava de alguém que falasse, o nosso caminho como país não é direita ou esquerda, é estar entre as 5 maiores economias do mundo. Para estar entre as 5 maiores economias do mundo, a gente já tem a melhor agricultura, a terra mais produtiva, a 7ª população, tem gente pra caramba, né? Agora a gente tem que pegar e fazer essas pessoas estudarem matemática, não ficar brigando com esquerda e direita. Estuda matemática e aprende a resolver problema. Aí ele pegou e falou, isso é um movimento. Você deveria falar mais sobre isso, porque as pessoas vão se conectar com isso e vão falar, pô, como que a gente faz para ser a 5ª maior economia do mundo? A grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Se eu tiver um monte de pequena empresa crescendo, se tornando grande, isso vai fazer a gente se tornar a maior economia do mundo. Mas para eu ter um monte de pequena empresa crescendo e se tornando grande, eu preciso de pessoas que saibam resolver problema. Qual é a base para resolver problema? Para mim, no que eu acredito, é a matemática. Qual que é o caminho do crescimento? É a matemática. E ele falou, cara, você tinha que falar mais isso. Sabe por quê? Porque as pessoas vão se conectar com isso, você cria um movimento e as pessoas falam isso. E olha, eu tive essa conversa anteontem, né? Eu tô falando aqui porque nem sei se faz sentido isso ou não, eu vou estudar, vou me aprofundar. Mas ele falou, nas redes sociais a gente tem que olhar e... qual é o movimento? O que eu lidero? O que eu acredito? As pessoas querem saber no que eu acredito. E eu acredito nisso. Eu acredito que o Brasil tem que estar entre as 5, tem que esquecer essa briga, tem que falar assim, ó, a gente tem um objetivo como nação, estar entre as 5 maiores economias do mundo, talvez entre as 3. A gente vai desenvolver a maior tecnologia, tem que ser o país com mais tecnologia em agricultura, porque a gente tem que parar de exportar banana e importar drone para irrigar áreas agricultáveis. A gente tem que ser o produtor do drone, da tecnologia do drone, né? A gente pode exportar banana sim, mas o drone quem tem que fazer é a gente, né? Enfim, é um olhar que eu tenho para as coisas. Ele falou, pô, então esse é o tipo de narrativa que você tem que fazer para defender um movimento. Aí ele falou, não se trata de gestão de empresa.
Se trata das coisas que você acredita. E nisso você coloca... Só que para ficar entre as 5 maiores economias do mundo, eu preciso de muitas pequenas empresas se tornando grandes empresas. Porque quem gera recurso, quem gera renda, quem gera riqueza são as empresas. Né? Enfim, era um papo... Né? Mas isso ajuda no YouTube, esse tipo de conexão, as pessoas criam... Por exemplo, eu tenho um amigo que tem um canal de estoicismo. Cara, o canal dele bombou. Porque as pessoas se conectam com o estoicismo. Porque tem demanda. Perfeito. O que acontece? Existe o tipo de canal que talvez a pessoa vai começar do zero, que ela só vai dar a opinião dela, tá? E ela não tem nenhum background, nada. E possa ser que performe bem. Só que assim como no mundo do empreendedorismo, o cemitério dos empreendedores é silencioso. Do YouTube também. De canais que não dão certo, é muitos. Só que a gente só vê o que dá certo. É igual jogador de futebol. Exato. E aí, quando você prêmio um jogador de futebol, quando você entende o quão difícil é você se tornar um jogador de futebol, você olha assim, cara, é pouco que o Neymar ganha. O tanto de sacrifício que a pessoa tem que fazer, lesão e etc., cara, é um percurso para poucos, para muito poucos. Eu tava vendo os treinos do Medina. Cara... É outro nível. É outro nível de performance de jogo. Outro nível, é outro jogo. Eu vi você escreveu um artigo, não sei, ou foi no Instagram, que achei muito legal, né? Qual jogo que você quer jogar, né? Os amadores e profissionais. É aquilo. Não tem nada de errado, né? Os dois jogos são divertidos. São divertidos, exato. Vamos lá. Hoje, para as pessoas estarem ouvindo a sua opinião e a forma que você pensa, você teve que entregar um valor antes. As pessoas chegaram em você não por causa dessa sua opinião, e sim porque você tinha algo para entregar para elas, que elas estavam procurando, uma demanda delas. Por exemplo, como eu autogerencio uma empresa. Ok, você entregou isso para ela. Agora sim você pode agregar coisas que vão conectar ainda mais com a pessoa. Fala comandante, um pouco da sua vida, um pouco da sua opinião sobre economia e etc. Mas talvez se você começasse um canal sem um background só sobre isso... Quem é esse cara pra estar falando isso? Exatamente. Entendi. Exatamente. Então é igual no relacionamento. A gente conhece uma pessoa, talvez se a pessoa já no primeiro dia que você marcou a janta com ela, fala, eu não gosto disso, não sei o quê, não, eu quero ter 3 filhos. Pô, mas peraí, gente, é o primeiro encontro, né? É um relacionamento que você vai criando. E a partir do momento que o relacionamento que você vai criando, você vai querendo saber mais sobre aquela pessoa. Aí você fala que quer ter 3 filhos só depois que tá apaixonado, senão ela te larga. Exatamente. Então é esse processo. E o que é esses pequenos encontros que a gente faz? É um vídeo. Então a pessoa que assistiu, tá em quantos episódios? 257 episódios, mas vídeos no canal acho que tem mais de 1000. Olha só, a pessoa que assistiu desde o episódio 1 até agora... e não adquiriu seu produto, praticamente é impossível. Que ela criou um relacionamento gigantesco com você. E talvez se esse empresário ele não deu esse passo ainda, pode ter certeza que se ele estiver na rua, ele fala, Marcelo... E talvez isso é toda hora. Esse relacionamento que ele cria, e talvez ele possa não dar esse passo, mas se um outro amigo dele, empresário, fala assim, cara, tô com problema na empresa, cara, Marcelo Germano. É um relacionamento. Eu imagino que isso aconteça toda hora também. Toda hora. E esse tipo de venda, que é o poder do YouTube, ela é muito fácil. Imagina a pessoa que assistiu 10 episódios seus e falou, cara, o Marcelo, o Rogério, se conectam muito com o que eu acredito, eles têm cases, eles realmente entregam aquilo que eles prometem. Às vezes vai pro vendedor, cara, quanto que custa? Me manda o boleto e eu pago. Entende? Porque ele já criou um relacionamento muito forte com você. Mas se não tem esse relacionamento... o processo, às vezes, é um pouco mais complicado de você mostrar quem você é, o que você acredita e etc. Legal. E tecnicamente, o que a pessoa precisa dominar tecnicamente para... Aqui a gente falou, né? Dos 4 pilares. A gente falou dos 4 pilares. A gente falou de crenças. A pessoa se conecta com você de acordo com aquilo que você acredita. Então, pessoas que, de repente, né, acreditam que resolver problema... matemática ajuda a resolver o problema, talvez conecte com isso. Perfeito. Enfim, eu preciso ter essa imagem mais clara na minha cabeça. Não tenho ela tão clara, mas eu acho que uma das coisas que me ajudou a ficar bom para resolver problema, uma delas foi a matemática. E sabe qual foi outra coisa que me ajudou a resolver problema? A gente tá numa época que hoje as pessoas usam Waze, né? Eu sou de uma época que eu comecei a trabalhar como office boy,
e eu usava um guia desse tamanho, morava em São Paulo, né? E eu tinha que ir para um lugar, eu tinha que achar esse lugar no guia. Dentro do guia eu tinha que traçar o caminho do ônibus que eu ia pegar. Era ônibus, era metrô, era trem. E eu tinha que construir uma imagem na minha cabeça para eu chegar lá. Por incrível que pareça, é uma coisa simples, né? Cara, mas eu acho que isso me trouxe muito repertório, muita habilidade de imaginar, de conectar pontos, de ligar as coisas. Isso me trouxe um repertório, cara, gigantesco. Hoje a gente usa o Waze para tudo. Aí a gente tá emburrecendo. Porque antes, por exemplo, se eu estivesse lá em São Bernardo do Campo, você falasse assim, Marcelo, eu preciso ir para São Miguel, certo? Porque eu tive a época que era office boy, ia de ônibus, depois teve a época que eu já ia de carro, e a época que eu ia de moto, enfim. Passei por todas as coisas. Ônibus, moto, carro. E hoje, quando eu ando em São Paulo, já não dirijo mais, né? Normalmente eu vou de táxi em São Paulo, porque o táxi anda no corredor e ganho tempo. Mas se você chegasse para mim 6 horas da manhã e falasse assim, Marcelo, como eu saio de São Bernardo para São Miguel? 6 horas da manhã eu te mandar por um caminho, se você me falasse 11 horas da manhã eu te mandar por outro, se você me falasse no fim da tarde eu te mandar um outro caminho. Parece que não, mas isso me trouxe um repertório, cara. Traz. E tem uma coisa que, claro, não tem, na minha visão, né, não existe o certo ou errado, mas o fato de você, por exemplo, trabalhar cedo e talvez em outros empregos, aos 14 anos eu colocava guarda-sol na praia. Hoje me trouxe um repertório de tratar bem as pessoas, de conectar com as outras pessoas. E talvez quem não teve, como você, office boy, talvez às vezes não vai ter esse repertório. Claro que não tem que ser, não é 1 mais 1 igual a 2, mas isso te traz uma bagagem para as outras áreas da vida, né? E de qualquer coisa, né? O fato é que nada é em vão e tudo que você passa, você consegue tirar um aprendizado daquilo, né? Vai agregando, né? Cara, Estamos chegando. no YouTube, se hoje, quando você faz um projeto, né? Você entra, você vai definir os objetivos para fazer o projeto. Quais são as linhas de atuação, né? Quando você define um projeto? Primeiro ponto é onde você quer chegar e qual que é o seu objetivo. Então, vai ter empresas que, Marco, a gente só quer posicionamento, e às vezes posicionamento é ranqueamento, ou às vezes o posicionamento é quantidade de visualizações. Vai ter empresas que eu não me importo que eu tenha um vídeo com 100 visualizações, mas que lá na ponta eu consiga gerar mais vendas, por exemplo. Então, vai depender sempre do objetivo do cliente. A maioria das pessoas me contrata pelo posicionamento e a quantidade de ganho de visualizações, tá? Inscritos, eu sempre costumo falar que é uma métrica, não sei se é a palavra certa, mas de vaidade. Então, tem a plaquinha e tudo mais. Tem canais que às vezes tem 1 milhão de inscritos e soltam um vídeo e ganham 100 visualizações. Tem outros canais que tem 50 mil inscritos, soltam um vídeo, consegue 100, 200, 300 mil visualizações. Então, eu sempre estou preocupado na minha quantidade de visualizações de cada vídeo e não necessariamente na quantidade de inscritos. Porque o inscritos nada mais é do que uma consequência da minha quantidade de visualizações. É um funil. Não tem como eu conseguir 1.000 inscritos sem ter mais de 1.000 visualizações. Geralmente, eu tenho que ter 10, 20, 100 mil visualizações para conquistar esses 1.000 inscritos. Então, meu objetivo nunca tem que ser conquistar inscritos. Sim, como eu consigo mais visualizações, porque ele é o caminho para eu conseguir mais inscritos, vendas e etc. Então, ele é sempre uma consequência e nunca um meio. Então, o objetivo tem que ser mais... Se for crescer, o objetivo é ter mais visualização. Claro. E para ter mais visualização, eu posso ir por 2 caminhos. Curiosidade... Ou busca. Tema de curiosidade ou busca, exatamente. Se você é pequeno, tende a você ir por busca. Se você já tem uma audiência, tende a por curiosidade ou um mix dos dois. Eu acho que a gente não vai muito por busca, né? No EAG a gente não tem muito trabalho de busca. A gente nem foca no trabalho de SEO aqui. Como contratar um funcionário? Eu tenho essa curiosidade como empresária. E aí, por que eu não encontro um vídeo lá de vocês? Provavelmente, não porque sei a gente como, não, a gente não faz trabalho de SEO, a gente já fez alguma coisa, mas a gente não tem um trabalho focado. Mas tem o vídeo como contratar e tal. A gente já fez alguns, mas a gente não fez... Teve uma época que o Pedro estava trabalhando na... A gente teve uma pessoa aqui de SEO de YouTube que trabalhou com isso, né? Mas a nossa linha editorial, ela é uma linha mais de
não de busca, né? Uhum. É uma linha de interesse mesmo, um tema de curiosidade. Perfeito, mas você pode... claro que eu preciso depois conversar com você e entender mais a fundo, mas vocês podem talvez unir um pouco dos dois. De, por exemplo, alguns vídeos, não que toda semana tem que ter um vídeo desse, mas alguns vídeos que você consiga, que as pessoas estão procurando por você, consigam encontrar vocês e depois eles se conectam mais com o podcast, com os outros conteúdos. E collab? O que você fala? Muito Explica o que é forte. collab primeiro, Collab né? nada pra quem mais tá é do assistindo. que o Rogério tem uma audiência e o Marcelo tem uma audiência também. Vamos supor que eles não trabalham na mesma empresa e eles têm dessa audiência pontos em comuns. Por exemplo, o Marcelo ajuda empresários a venderem mais. O Marcelo ajuda as empresas, esses empresários a se tornarem autogerenciáveis. Existe um ponto em comum, uma intersecção entre essas audiências. Então, o fato de o Rogério fazer um vídeo com o Marcelo e vice-versa, você vai estar trazendo uma audiência um para o outro. Então, é extremamente positivo. E furar a bolha? Então, por exemplo, você falou do Pablo Marçal, né? Está numa briga de atenção. Funciona? Funciona. Mas existe efeitos colaterais aí. Que ele está disposto a pagar o preço. Tem pessoas que não estão dispostas a pagar o preço. Então, quando você fura a bolha, você está trazendo também pessoas que não necessariamente são qualificadas ou que vão te trazer algum benefício. Às vezes vão te trazer mais malefícios. Tá? Então, por exemplo... Por isso que é importante você ter muita clareza de quais são os seus valores, né? Total. Por exemplo, da Ferrari. Por mais que um dia você compre uma Ferrari, talvez você não vá postar. Eu nunca Porque postei a das Porsche. Exato. Porque aquilo Postei pouquíssimas vezes. vai bem estourar a pouquíssimas bolha vezes. que você não quer. Porque existe um preço a ser pago quando você divulga isso, né? É o fato de... Deixa eu voltar aqui na collab. Tá. E aí depois eu vou entrar num tema que, enfim, quero saber se é isso mesmo, né? Por exemplo, a gente vai gravar aqui um podcast com Guto Galamba. Cara, eu me divirto muito com o Guto Galamba, Engraçado, mas isso foge de tudo Aham, o que a gente faz. aham. Porque não é tudo bem, o empresário que me assiste, eu sei porque a gente já fez poucos, mas os poucos que a gente fez deu bom. O empresário que assiste a gente, ele gosta do tema saúde. Não tem nada a ver com a empresa, mas se você falar de saúde mental, de performance, o empresário Em gosta geral, de ouvir. eles gostam Legal. muito. Ele gosta de ouvir. A gente tem um grupo de mentoria e no grupo de mentoria uma vez a gente levou o Dr. Hussein Arada. Ele tem um canal no Instagram com mais de 2 milhões de seguidores. O YouTube dele eu não sei como que é. Eu vejo ele no Instagram, não vejo no YouTube. Mas deve ser grande o canal dele no YouTube também. Cara, todo mundo amou. Do NPS, você vê, a gente levou um monte de gente para falar de vendas, de automação. O maior NPS foi o que a gente levou para falar de saúde, né? Então, trazer alguém aqui para falar de saúde para o empresário. Eu trouxe o Wesley Delanogari para falar De saúde mental. eu trouxe o sócio do Wesley para falar de saúde mental. Eu trouxe o Wesley para falar de performance. É o nosso vídeo com mais visualização. Né? Tem 1 milhão e né? pouco de visualizações do nosso vídeo com o Wesley. Sim. Né? Então tem temas que conectam, mas é meio que furar a bolha. Eu tô falando para um público que necessariamente não é o público... Temas que tem demanda. são temas que tem... Ou às vezes a pessoa tem demanda. Total. Por exemplo, eu gravei com o Cariani. Total. Eu não gravei com o Cariani aqui no meu podcast. Eu gravei com o Cariani lá no podcast dele. Né? Agora tem que trazer ele para gravar aqui no meu podcast. Então, essa estratégia de furar a bolha, trazendo outras pessoas, né? Ela funciona para trazer inscrito, mas em termos de branding, você acha que é importante? Por que eu quero falar de branding, de marca, né? Às vezes as pessoas querem saber não só os seus valores, o que você acredita, mas com quem você anda. Sim. E aí se as pessoas olham e falam, nossa, o Marcelo, ele estava no aniversário do Janguier Diniz. Pô, ele levou o Janguier Diniz para gravar um podcast. Ele trouxe o Guto Galamba, por exemplo, tá fora da nossa bolha, né? Traz o Gabriel Medina, né? Já pensou trazer o Gabriel Medina? Ia ser massa, né? Não tem nada a ver com o que eu faço. Isso é bom ou é ruim para mim? Qual que é o seu objetivo final? Esse é o ponto. Você tem que conseguir metrificar isso no final. Eu postar certas coisas ou fazer collabs com certas pessoas. Qual que é o meu objetivo final? É vendas? Meu objetivo final é SQL? Porque branding, ele é muito subjetivo. Posso utilizar o branding para eu vender mais ou posso utilizar o branding só para ser conhecido. Tem um monte de pessoas que é muito conhecida,
mas não tem dinheiro. Tem pessoas que não são conhecidas e têm muito dinheiro, e tem pessoas que têm os dois. Então, sempre a pergunta é, qual que é o seu objetivo no final? É só gestão. O Rogério só me pergunta isso o tempo inteiro. Marcelo, qual que é o teu objetivo? Porque isso que vai guiar tudo o que você vai fazer ou o que você não vai fazer. Não existe o certo ou errado nesse processo, no sentido, claro, de você seguir os valores, né? Mas... Então, eu vou fazer uma pergunta pro comandante, eu vou pedir para você deixar aqui na descrição do vídeo, né, nos comentários. Quem você gostaria de ver aqui no podcast? Né? Quem que você gostaria? Por exemplo, né, Cortella. Uhum. Cortella não é gestão de empresa, mas Perfeito. talvez o meu comandante ele gostaria de ver o Cortella aqui. Pode ser que sim. Aí eu falo, isso é bom para mim? Eu acho que sim, se isso conecta com os valores que o nosso consumidor aqui, nossa audiência, né? Ela gosta de consumir, pô, talvez seria interessante, né? Será que seria interessante trazer um atleta? Eu gravei com um treinador de futebol. Nossa, a gente gravou um conteúdo aqui. O cara, ele é um treinador de futebol. Mas olha o que ele fez. Ele foi trabalhar sem salário no Paraguai, no time que era o último colocado do campeonato, praticamente rebaixado. Faltava 8 rodadas para o final do campeonato paraguaio. E ele conseguiu livrar o time do rebaixamento. Aí eu trouxe ele aqui, eu falei, cara... Me ensina. Né? Me fala aí, como que você motivou um time que estava último do campeonato, um time desengajado, um time desmotivado, sem salário? Como que você motivou esses caras a... Tinha 8 rodadas pro fim, ganhou 7 jogos consecutivos e no último jogo se livrou do rebaixamento. Aí a gente gravou, foi muito legal o podcast... E aí o áudio deu um problema no áudio, a gente perdeu esse podcast, não subiu pro ar. Vamos gravar de novo com ele. Ah, mas ele foi extremamente gentil, ele vai vir e vai gravar de novo. Legal. Então, esse tipo de coisa para um canal... É que o nosso canal ele não é um canal de YouTube, ele é um canal de... A gente usa o canal do YouTube para fazer o podcast, né? Porque aí são linhas... Quais são as linhas editoriais que pode ter? Em que sentido que você quer me explicar? Por exemplo, a nossa linha editorial aqui é um podcast, Ok. certo? Tem gente que é creator. É outra linha editorial, creator, né? Então o cara vai lá e faz uma linha editorial e ele, sei lá, né? Como ficar na frente de 99% das pessoas em 20 meses. É um tema de curiosidade. Mas o creator, ele usa muito temas de curiosidade, né? Sim. Eu tenho lá uma amiga que é a Dama do Gesso. Ela fala sobre construção de steel frame. Cara, eu me amarro no canal dela, cara. A Helena, ela é cliente do EAG. Eu assisto o canal dela, fico vendo ela mostrando lá como faz. Eu gosto de como faz construção, como faz casa, né? É uma linha editorial. Quais são as linhas editoriais? Existem diversas. Tem de how to, tem vlog, tem Do it yourself. bate-papo. How to é como fazer, como né? fazer Vlog algo. é dia a dia. O dia a dia. Tem... Nos Estados Unidos tem o DIY, né? Do it yourself. Meu, eu vi os canais de do it... Deixa só pra quem tá... Nos Estados Unidos tem muito canal de faça você mesmo. Então o cara te ensina, sei lá, fazer um pergolado na tua casa, uma cobertura. Ele te ensina a montar uma estrutura de não sei o quê. Aqui no Brasil a gente tem o Felipe... Como que é o Gilbert? Rodrigo Gilbert. Rodrigo Wilbert. Rodrigo Wilbert é o cara do it yourself no Brasil, assim, né? Ele faz as coisas mirabolantes. Esses canais arrebentam. Meu, tem um canal que tá estouradaço. Esqueci o nome do menino, mas é um menino na cadeira de rodas que ele vai só lá na Avenida Europa lá filmar os carros saindo do posto de gasolina. Já vi também. Já vi. Meu, e ele faz propaganda de loja de pneu, ele faz um monte de coisa. O cara tem um monte de patrocínio. Ele fica sentado, e o moleque é legal pra caramba. Ele fica na cadeira de rodas ali, só falando do negócio dos carros. E carros saindo do posto. Cara, como pode? E o pior é que eu falo assim, meu, quem que fica assistindo vídeo de carro saindo do posto? Quando eu olho, já faz meia hora que eu tô olhando. Exato. Cara, tem um tipo de conteúdo que tá... perfumando muito bem, que não sei se vocês já viram, que é o cara... Tem vários tipos, né? Mas é o cara pesca um peixe e não fala nada. Ele só mostra o processo, ele fazendo o negócio. Putz, eu vi. Tem um cara no Peru fazendo isso, que é a coisa mais linda. Ele vai numa fazenda, pega água do poço, Tipo né? assim, tem umas imagens lindas, Marcelo, e ele pega o peixe, e aí, cara, tu fica hipnotizado só do cara fazendo o negócio. É Tu gosta literalmente. de fazer churrasco, né? De ver churrasco.
Imagina tu chega um cara com uma super técnica e ele vai mostrando assim um churrasco e fica só hipnotizado. Aí é o barulhinho da olhando. faca cortando tomate. Cortando. Meu, nossa, é Tem um cara hipnotizante. tem um que eu vi esses dias, era uma sopa de cebola. Eu falei, meu, vou fazer. Eu cheguei de viagem. Você queria fazer a sopa. Queria fazer a sopa de cebola. Isso. Queria ir no mercado comprar e fazer a sopa de cebola. Perfeito. E aí ali você gera uma atenção, né? E aí talvez a quantidade de pessoas que estão vendo aquilo e a pessoa não tá abrindo uma boca. Pô, você quer aprender como que eu faço isso? Como as minhas técnicas pra fazer essa receita aqui? E, cara, você alcança um monte de pessoas. Tem o chinês que desamassa carro, eu amo ver aquilo lá, você já viu? Isso eu já nunca vi. Chega todo detonado o carro, velho. É um chinesinho pequenininho assim. Satisfatório, E aí né? ele vai fazer. É uma satisfação enorme, cara. Você vê ele desmontando tudo e tal. Na hora que chega no final, o carro tá lindo. Nossa, mas demora pra passar o processo todo. Aham. Ele faz o vídeo aceleradão. Cara, ele tem um monte de seguidor. Dá milhões de visualizações os vídeos dele também. Uhum. Você já viu o Study With Me? Sim, claro, que a pessoa estudando, ela coloca o mesmo processo. Sim, total. Você já viu o Study With Me? Eu já vi, mas não me conectei a ponto de olhar e falar, nossa, me perdi, fiquei aqui. Vídeo curioso, Mas eu né? acho que o processo É, ali não não é é de isso, você não olhar. é isso. É você... Parar porque e fazer o ambiente junto, né? é maior que o indivíduo. Então, se você tá num ambiente que todo mundo tá trabalhando, tende a você se forçar a trabalhar também. Então, a ideia é, tipo, uma pessoa trabalhando com você. Então, Aí você você tá põe junto e concentrado fica e o outro tá fazendo. concentrado. Mas não que você tá assistindo, entende? O Study With Me é assim, Não ó. ganho. Imagina que você tá prestando concurso para funcionário público, concurso para vestibular. Aí você faz tem junto uma com o personalidade lá que ensina como passar no vestibular ou como passar no concurso, né? E aí ele vai lá num sábado, faz... O Wesley fez bastante isso. E ele falou, meu, era 5 mil pessoas, 6 mil pessoas assistindo ao vivo. Como que é o Study With Me? Ele põe uma câmera, ele começa a estudar, então ele fica lendo o livro, coloca uma musiquinha de fundo e fica ali estudando. Ele não fala nada, a câmera fica ali. Qual que é a ideia do Study With Me? A pessoa do outro lado olhar e falar, eu vou estudar também. Aí ela liga no YouTube e ela tá estudando. Só junto fica com ali você. com o barulhinho, a musiquinha Aí, de fundo e isso. tal. Aí você vai colocar uma musiquinha, de tempos em tempos você para, fala alguma coisa e volta a estudar. Uhum. E a É pessoa fica ali. Ela ouve o que você falou aquele tempo, depois ela volta a estudar, tipo um pomodoro, sabe? Uhum. E isso daí tá pra quem faz concurso, pra quem gosta de... Meu, entrega pra caramba isso daí. As pessoas ficam ao imagino. vivo assistindo isso daí. Vídeo ao vivo, vídeo gravado. O que entrega mais no YouTube? De novo. Por exemplo, o meu podcast... Qual vai ser o objetivo, Marco? Nesse caso você vai ter que olhar. Tô fazendo uma Eu tenho que contratar, né? Eu vou ter que contratar. bom, né? vai. Ele não vai me dar o caminho. Não, mas esse... Não tô entregando, não tô escondendo o ouro, não. Esse processo do ao vivo, do gravado, aí você de novo tem que se perguntar o que a sua audiência quer. Porque o que acontece? Às vezes, por exemplo, isso daqui, talvez vai ser mais interessante, o pessoal vai gostar mais do ao vivo. Porque pode interagir, pode fazer pergunta, pode fazer pagar pergunta. aquele Superchat. superchat. Exato, mas vai ter um empresário talvez... Putz, cara, fiquei 2 horas aqui. Se fosse editadinho, eu ficaria meia hora. E talvez o cara tá preocupado mais com o tempo do que com as 2 horas ali, tá? Neste caso, você teria que fazer um teste de sem corte e um com corte e ver o que performa melhor em visualizações ou em vendas. Tá. É que eu acho que é difícil você colocar tudo numa caixinha, sabe, Marcelo? Marco, você Isso vai ter aqui que é o dar um certo. jeito de agradar o casal aqui. Sabe por que sabe por que pra gente, quando a gente pensa em YouTube, a gente não pensa em ao vivo? Porque isso quem falou pra mim foi a Paty Brasil. Ela falou, se você faz ao vivo, uma das coisas é a consistência e a data e a hora. Então, pô, o Pânico todo dia, meio-dia, tem o é meio-dia o Sagradamente, Pânico, né? meio-dia Pelo em menos ponto. era isso. Todo dia, meio-dia. Né? Então, quando você tem uma linha editorial que é ao vivo, então você vai falar toda quarta-feira, meio-dia. Ok. Certo? Então, se você precisar fazer uma viagem, você tem que levar o cenário junto com você, porque na quarta-feira, meio-dia, você tem que estar lá para entrar ao vivo. Sim. Né? Então, você tem muitas barreiras de fazer ao vivo e manter uma consistência. Se a linha de... Tipo o Flow. O Flow é ao vivo, é todo dia, mas o cara vai estar ali todo dia Barreiras fazendo aquilo. técnicas Ah, também, Marcelo, né? mas aí tem um lance também, né? Que a gente tá se comparando, que foi o que o Marco falou no começo. O nosso trabalho não é o único e exclusivo fazer o podcast. Por isso que a gente tem essa dificuldade. A gente, nosso Nosso business trabalho não é podcast, muda algumas coisas, né? A gente usa o podcast como um dos canais, né? Falei bobagem? Não, é isso aí. Não, é isso aí. É isso aí. E a E aí equipe por trás a também. gente sente essa dificuldade por isso. Porque você tem outros compromissos, eu tenho outros compromissos. Um dos nossos compromissos é fazer o podcast. Aí tem os outros e a gente precisa atender eles.
E tem um cara que o único compromisso dele é fazer o podcast. entregar. Aí quando ele tira férias, ele ou põe alguém no lugar. Ou apresenta os gravados como, sei lá, tem os episódios de férias e tal, que eles fazem e põe o gravado. Compila os melhores momentos. Melhores e faz momentos e isso. faz, é assim. E tem um lado por trás, né? As pessoas não veem, por exemplo, o PT Jordan. Ele grava 2 vídeos por dia, mas ele já gravou um vídeo explicando o processo dele. Ele não faz nada de roteiro, de thumbnail. Ele simplesmente, quando eu falo simplesmente é difícil, né? Mas tem um teleprompter, ele lê, dá as opiniões dele e sai. Tipo, quem que pega até o arquivo e vai enviar pro pessoal é toda a equipe. Então, para ele é muito mais fácil criar 2 vídeos por dia do que uma pessoa que ela não tem nenhuma equipe. Ela vai ter que ir lá e editar, e procurar tema, e criar roteiro, e etc. O Flow, se eu não estou enganado, me fugiu o nome do host. O Igor. O Igor, ele... tem um podcast com o Marcelo, ele vai estudar minimamente você, mas ele vai sentar lá e, tipo, as câmeras já vai estar tudo certinho. É, o nosso caso aqui. Exato. Tipo, é muito mais fácil do que você montar todo o estúdio e etc, sabe? Então, que negócio, né? Você não pode comparar o seu palco com os seus bastidores, né? Então, são milhares de variáveis. Que legal, que legal. Muito bom. Comandante, ó, se você tá buscando um novo canal, se você gosta de vídeo, né? Você pode aparecer no vídeo, pode não aparecer no vídeo, mas ele é uma opção. O YouTube é uma opção, é o segundo canal de busca que tem só perde pro próprio Google, né? O YouTube é do Google, só perde... As pessoas buscam muitas coisas no YouTube, elas querem aprender alguma coisa, elas querem aprender no YouTube, então você tem que começar a pensar. Então, se você arruma iPhone, você precisa ter um canal de vídeo mostrando como arruma iPhone, né? Se você tem trator, você tem que ter um canal de vídeo explicando como funciona o teu trator, ou como arruma, enfim, né? É um canal de aquisição, mas ele não é um caminho fácil, tá? É um caminho que dá trabalho, mas às vezes é muito compensatório. Eu acho que a gente tem não só o retorno financeiro, você vê, ó, a gente tem um patrocínio aqui, a gente tem uma parceria aqui com o YupChat. A YupChat é um aplicativo, um software de mensageria, onde você pode atender os seus clientes pelo WhatsApp, pelo SMS, enfim, por vários canais. Eles são especialistas nisso. Vai ter um link deles aqui na descrição desse vídeo. Clica no link, conheça a YupChat, aumente suas vendas, se relacione melhor com seus clientes, traga mais eficiência, resultado financeiro para o seu negócio. É só olhar ali o nosso parceiro YupChat. Muito bom. Estamos chegando na hora do... Estamos chegando no final. Qual que foi as sacadas? Vamos explicar pro Marco. Explica para ele a sacada. A gente tem uma finalização aqui que a gente deixa uma sacada. A gente chama aqui de comando. Legal. Né? Quem já assiste a gente no YouTube, que ouve a gente no Spotify, tá acostumado com isso. Então a gente tem o comando final. Perfeito. Então eu vou dar um comando aqui, o Marcelo vai dar o comando dele, e depois a gente vai convidar você para você deixar aqui um comando final, pra gente poder encaminhar aí. Infelizmente, pro final, a gente tem tempo aqui. E, bom, vamos lá. Vou dar o meu comando aqui. Marcelo, você falou um negócio, cara, que mexeu com a minha cabeça aqui, né? O que ajuda você a resolver um problema? E aí, se a gente for um pouquinho mais profundo, é ter o problema. O grande lance hoje é que a gente não tem mais os problemas que a gente tinha. Problemas convencionais do dia a dia, né? A gente tinha um problema de saber como era o caminho. E a gente tinha que estar fazendo guia, conversar com as pessoas e tal. Essa geração que tá vindo não tem uma série de problemas que a gente tinha. E aí não tem repertório. E né? aí não tem repertório. Cara, de verdade, mal as pessoas precisam falar outras línguas. É só estar com o celular. Tá com o celular, resolve língua, resolve foto, resolve tudo que você imaginar. Qualquer conhecimento, você não precisa mais guardar a coisa na sua cabeça, tá no celular, instantaneamente. Então, o principal motivo de você não resolver problema hoje é porque você não tem um monte de problema que a gente tinha na nossa época. Então, é um negócio pra gente pensar de forma mais aprofundada aí, né? Essa geração tem menos problema do que o que a gente tinha. E aí, meu Talvez filho, eles tenham mais problemas. eles Porque têm outros não resolver desafios. problema não te dá desafios. repertório emocional E aí para vai lidar gerar- com as frustrações. E aí vai gerar outro tipo de problema Outro que talvez tipo- a gente não saiba resolver. Talvez a gente tenha repertório para lidar com as frustrações. Enfim, aí seria outro podcast falar sobre Vamos isso. fazer um papo cabeça. Olha, Meu então- fã, qual que é o teu comando? Então, são 2, tá? Primeiro comando, a pergunta
que ele me fez toda hora. Qual o seu objetivo? Comandante, qual que é o seu objetivo no final do dia, né? Qual que é o teu objetivo? Você quer trabalhar com o YouTube? Qual que é o teu objetivo? Você quer acabar com o caos na sua empresa? Qual que é o teu objetivo? Você quer crescer sua empresa? Qual que é o teu objetivo? Qual é o seu objetivo? Eu acho que é um guia orientador. Então, esse é o primeiro comando, tá? O segundo comando vem numa carona do que você falou. Então, o segundo comando para mim é matemática, né? Muito bom. Matemática, estuda matemática, faz seu filho estudar matemática, faz sua filha estudar matemática, né? Vamos fazer as pessoas resolvendo os problemas matemáticos para desenvolver repertório para resolver problema. Muito bom. Marco, qual que é o teu comando? Gerar valor, você nunca vai se arrepender se você gerar valor. Seja por vídeo, seja por texto, seja conversando com um amigo. Se essa pessoa ela não comprar de você, de qualquer forma, você transformou um pedaço ou um grande pedaço da vida dela. Ontem eu vi uma coisa muito interessante que era: todo mundo carrega um pedaço do seu quebra-cabeça da sua vida. Ou seja, todo mundo tem algo que vai completar o seu quebra-cabeça. Então esse é o comando de hoje. Que legal, Que legal. Meu fã, queria agradecer você por ter trazido o Marco aqui. Foi um prazer te conhecer pessoalmente, Marco. Queria que as pessoas pudessem encontrar você. Como que faz para te achar? Perfeito. Vamos lá. Vou soletrar. É GoRank, GORANK.com.br. Tá. Ou Marco Birgin. Muito bem. Para quem puder assistir aí também, a gente vai escrever na telinha também para você ter o acesso. Meu fã, foi maravilhoso. Cara, né? foi demais, Marco. Cara, que bom. Toca aqui, cara. Obrigado. Que legal. agradeço. E a gente Foi tá há maravilhoso. tempos, né? Eu conheci o Marco no evento do Frederico Flores. Caraca, Do faz Frederico tempo. Flores. A Ô, gente... Fred, se você 19 estiver vendo a gente, um beijão pra você. Eu Fred é acho muito que querido. foi, não. Eu acho que foi bem numa época meio de pandemia já. Será? Que ele tava Lembro. mudando de prédio, que ele tava com a Scale. Isso. Era um outro negócio. A gente é Uhum. cliente dele Na ferramenta. Na ferramenta. Aham. Os nossos vídeos são todos dentro da ferramenta dele. E eu conheci ele no prédio do Frederico Flores. O Rogério, a gente conheceu o Fred lá. O Rogério se conectou muito com o Frederico Muito. Flores. Ele é muito legal, Eu conheci o Fred, que eu mandei uma mensagem pra ele, e ele já pô, vem aqui e tal, e a gente fechou a consultoria. Ele é bem papum, né, cara? Ele é muito legal. Muito papum, muito papum. E isso foi falar, pô, tem um evento aqui, vem aqui pra São Paulo, não sei o quê, e você cria uma conexão muito forte com ele em pouco tempo. Ele é muito legal. Pô, esse é um cara que a gente tem que trazer fazer um Tem que podcast. trazer pra gravar com ele. Fred, se você estiver vendo a gente, ó, nós vamos te ligar pra você gravar. Gente, comandante, você, se gostou desse episódio aqui, eu vou pedir na ordem que eu aprendi aqui, ó. Curte, comenta e compartilha muito esse vídeo aqui. E não esquece de avaliar a gente no Spotify. Certo, meu fã? É isso aí. Então é isso. Vamos ficando por Valeu. aqui. Foi Valeu. maravilhoso. Valeu.